Acendeu aí a luz aí. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do Edgar. É um prazer enorme estar aqui. E um prazer duplo. Em primeiro lugar, vir apresentar uma conferência, uma palestra, uma discussão muito interessante. E também o prazer de ver uma ideia germinar, proliferar. Quando nós montamos o GT Nacional de História das Religiões e das Religiosidades, foi no sentido de termos um espaço para que as discussões, as nossas pesquisas sobre história das religiões tivessem visibilidade. Então, começamos em 2003, em 2005 nós legitimamos o GT da AMPU, né? E em 2007 nós começamos as atividades com o primeiro encontro do GT, que foi em Maringá. A partir daí, nós conseguimos criar um espaço a partir dos encontros nacionais, a partir da criação de uma revista, que é a Revista Brasileira de História das Religiões, e a partir também da publicação de livros que contemplavam as conferências e mesas redondas dos encontros nacionais. Este encontro regional do GT é um desdobramento disso tudo e a possibilidade de criarmos núcleos para que as pesquisas sejam divulgadas, que nós tenhamos interlocução. E, nesse sentido, nós temos, né, um sucesso considerável. Primeiro, porque nós conseguimos já fazer 2 encontros regionais, com 3 regionais na realidade. Fizemos o regional do Paraná e Santa Catarina e o regional do Rio de Janeiro. Então, eu quero parabenizar e agradecer ao Edgar, né, por essa iniciativa. Sei que é um trabalho insano. Organizar um encontro é uma coisa de louco, né? E, realmente, parabéns. A qualidade deste encontro, a qualidade das discussões, dos convidados, isso é muito bom. E uma excelente notícia para nós. A nossa revista, ela foi criada em 2008, a Revista Brasileira de História das Religiões. Na primeira avaliação do Qualis CAPES, ela recebeu B2 na área de História. E este ano, né, recém saiu o Qualis da CAPES e a nossa revista foi para B1 em História, B1 em Geografia e A2 em Artes e Música, né? Eu não sei como é que são os critérios, porque Artes e Música, na última, nós estávamos como C. Então, somos A2 e temos mais outros estratos. Nós estamos em 14 estratos de área de conhecimento do Qualis da CAPES, né? Alguns ainda não divulgaram o Qualis 2010, mas isso significa que o nosso trabalho está no caminho, né, correto. E teremos o 4º encontro agora em novembro, né, que é o 4º encontro nacional, que será em São Leopoldo, na Unicinos. A página ainda não está no ar, mas assim que nós tivermos algumas informações, nós divulgaremos, né? Então, este é a síntese da nossa proposta e como isso é muito especial, porque as pessoas acreditaram na proposta. E o fato de estarmos aqui significa que acreditaram e que o nosso trabalho é sério. Eu acho que isso é fundamental também. A minha fala hoje vai um pouco nesses títulos que são uma armadilha, né? História das religiões, um balanço,
né? É uma armadilha, porque nós temos que fazer um recorte de um balanço que nem sempre é aquele que vai ao encontro, né, das expectativas. Uma coisa é você chegar e falar da sua pesquisa, né, que aí você vai tranquilamente. Outra coisa é você realizar um balanço sobre uma área como a nossa, que ainda no Brasil tateia, está muito espalhada, e as dificuldades que nós teríamos para identificar tendências de abordagem da história das religiões no Brasil, né? Então, eu vou, é óbvio, fazer algumas escolhas, né? E são escolhas que traduzem muito da minha própria trajetória intelectual. Eu acho que nós não conseguimos desvincular os nossos balanços historiográficos, né, se eles não estão vinculados também à nossa própria trajetória. Então, é nesse sentido que a minha fala vai, né? Não vou fazer um histórico da história das religiões, partindo de Durkheim, de Weber, porque acho que eu gostaria de falar um pouco mais com quais categorias nós temos trabalhado hoje e, principalmente, com quais objetos e quais as possibilidades de pensarmos a história das religiões nesse início de segunda década do século XX. Uma das referências fundamentais para o estudo da história das religiões, principalmente a partir dos anos 90, que é nos anos 90 que nós vamos perceber um boom do estudo das histórias das religiões no Brasil. Nós temos os estudos pontuais, mais linhas de pesquisa, área de conhecimento, os programas de pós-graduação passam a ter no seu programa, né, nas suas linhas de pesquisa, passam a ter o tema sobre religiões a partir de história das mentalidades, né, visões de mundo. Então, todas essas discussões. A partir dos estudos do Eliade, do Mircea Eliade. Não tem como pensarmos a história das religiões no Brasil, das pesquisas que existem a partir da discussão sobre sagrado e profano. Por quê? Em primeiro lugar, por conta de uma abertura que ocorre com relação ao que é o objeto das religiões, e principalmente a partir de uma discussão que passa pela questão de não mais pensarmos apenas as instituições religiosas, mas pensarmos as manifestações religiosas. O que, simbolicamente, essas manifestações religiosas têm para dizer a história, qual a historicidade dessas manifestações, né? E, a partir daí, de que maneira nós podemos pensar essas categorias no Brasil? Deixa eu passar um pouco aqui. Eu vou inverter a ordem. No Brasil, ao destacar a importância dos estudos sobre religião no processo de caracterização de uma identidade nacional, Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que os estudos sobre a religiosidade no Brasil tiveram seu início efetivado em fins do século XIX, quando os intelectuais brasileiros buscavam as características componentes do ser brasileiro, o que significava esboçar retratos do Brasil, evocar imagens do Brasil na procura das diferenças entre o Brasil e o restante do mundo. Queiroz afirma ainda que no final do século XIX, os intelectuais brasileiros já admitiam, né, que na composição desse caráter brasileiro, desse ser brasileiro, entravam os traços culturais de 3 origens diferentes: a portuguesa, a africana e a indígena. E aí a importância do Nina Rodrigues para o estudo do que é este ser brasileiro,
né? A importância dos trabalhos de Nina Rodrigues para o estudo desse objeto está, sobretudo, na análise que ele realiza sobre o comportamento do homem brasileiro. Foi um dos primeiros a abordar a religião por entender a sua importância para a caracterização da cultura nacional, o que fez, nos anos 50, inclusive, o Florestan Fernandes afirmar que essa herança cultural religiosa constitui o principal núcleo de defesa e preservação das culturas originais. Por que eu começo com Nina Rodrigues? Primeiro, quando nós vamos trabalhar com as religiosidades, nós vamos encontrar, principalmente a partir dos anos 60, e isso eu vou delimitar bem. Eu estou falando da religiosidade, estou falando do que é o brasileiro ser religioso, mas num discurso de que a religião está vinculada ao catolicismo. Tá? Os primeiros estudos são a religião. Que religião é essa? Que religiosidade é essa? Essa religiosidade ela estará vinculada majoritariamente à religiosidade católica. O que é ser católico? Este católico passa a ser o referencial dessa identidade religiosa no Brasil. O que caracteriza nos anos 60, quando começam a ocorrer estudos sobre a religiosidade no Brasil. E esses estudos não são realizados por historiadores. Nos anos 60, quem está preocupado em saber qual é a religiosidade do brasileiro são os intelectuais católicos. Esses intelectuais vão recuperar autores a partir de Nina Rodrigues, tá? Para tentar identificar o que é o homem religioso brasileiro, logo, o que é o católico. E aí, eles vão utilizar um termo que é muito interessante, que é tipo um termo mea-culpa, tá? Que é o termo ilusão da catequese, que o Nina Rodrigues utiliza para dizer que o negro africano não conseguiu assumir, né, esse catolicismo, apesar de ter, digamos, formalmente se tornado católico, ele não assumiu o catolicismo como acreditavam, né, aqueles que cuidaram dessa catequização. Então, o que seria essa ilusão da catequese? Né? E de que maneira essa ilusão poderia estar presente nos anos 60? Que era, olha, esse homem, esse brasileiro católico, quem é ele? Então, a partir dos estudos do Nina, a partir dos estudos que o Arthur Ramos vai fazer, depois a busca pelos estudos do Roger Bastide, Maria Isaura, Tales de Azevedo, os intelectuais católicos vão buscar recuperar o que é essa religiosidade. Por que eu estou falando isso pensando em história das religiões? Porque esta é a tradição que os historiadores nos anos 70 e 80 vão utilizar com base nas referências bibliográficas que eles buscam para pensar a história da Igreja Católica no Brasil e, mais ainda, a história da religião e da religiosidade no Brasil. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, mesmo que seja para questionar as referências sobre a história do catolicismo, ou essa religiosidade que é denominado ainda nos anos 80 pelos historiadores como catolicismo popular. Quais são os referenciais que esses historiadores estão usando? Quem? Eduardo Hornert, tá? O José Comblan, que são autores que elaboram uma determinada história do Brasil e que é assumida pelos historiadores, sem colocar em questão a maneira pela qual essa narrativa é construída. E esses membros da Igreja Católica, eles criam essa história da Igreja, buscam referenciais, né, nesta nascente sociologia, antropologia,
Com base em quem? No Nina Rodrigues. Então, dessa maneira, nós vamos encontrar uma história das religiões atrelada à Igreja Católica. E de que maneira nós podemos romper isto? De que maneira isso se rompe? É um fato extremamente positivo, nos anos 80, nós termos a possibilidade de trabalhar com as mentalidades, com as visões de mundo, comportamentos coletivos, essa abertura para uma história que permite pensar algo além da instituição, mas essas práticas, essas ideias, certo? No entanto, quando nós vamos pensar essas manifestações religiosas, elas sempre partem de uma determinada matriz, e essa matriz é uma matriz católica. Né? Nos anos 80, né, pensando de que maneira, né, os historiadores vão trabalhar com essa questão, existe um esforço de pensar essa religiosidade já a partir de dados, né, que remontam a uma antropologia religiosa. Então, nós vamos ver aí todo o movimento da História Nova, né, o Alphonse Toupron, nós vamos ver a necessidade de trabalhar com algo que, para o historiador, era muito difícil. Trabalhar com a história do tempo presente, realizar pesquisa de campo. Então, o historiador passa a ter um aspecto de antropólogo, ele vai estudar os terreiros, ele vai estudar os cultos, e, a partir daí, ele entra em contato com a história oral, ele vai entrevistar agentes religiosos, ele vai trabalhar no campo, utilizando referenciais que são de outras disciplinas. E aí nós começamos a ter problemas metodológicos com relação a isso. De que maneira o historiador trabalha com a coleta de material, né? Como o historiador está trabalhando com essas manifestações religiosas, sem pensar como antropólogo, sem pensar como sociólogo, e como ele passa a construir o seu objeto enquanto historiador. De que maneira esse historiador lida com essas categorias? Então, com quais categorias nós começamos a trabalhar? Nós começamos a trabalhar com categorias vinculadas aos conceitos de representação coletiva, né? Aí nós teremos a história cultural para nos dar algum suporte, que ela nos permite pensar, por exemplo, o conceito de apropriação e representação coletiva do Chartier, né? Também nos dá condições de pensarmos os conceitos de formalidade das práticas, e aí nós podemos pensar a partir do Michel de Certeau, principalmente com as categorias, né, de estratégias e táticas, de que maneira este confronto dessas manifestações religiosas, elas podem ser uma resposta a determinadas estratégias institucionais, né? Então, o Michel de Certeau passa a ser também uma referência importantíssima nos estudos de história das religiões, e principalmente das religiosidades, né? E para pensar de que maneira a configuração dessas manifestações estão ocorrendo na sociedade, nós podemos utilizar aí um sociólogo que é muito utilizado pelos historiadores, que é o Pierre Bourdieu, né? E a categoria de campo religioso. Então, como este campo se configura numa determinada sociedade, quais são as formas de atuação e de que maneira uma determinada instituição ela carrega em si, né, os seus conflitos, como ela lida com essa crise interna,
né? E de que maneira existe um embate entre os seus agentes, considerados receptores, né? E, digamos, a alta hierarquia dessa instituição nesse campo, como ela cria um discurso do qual ela determina o que é legítimo ou não. Então, a partir dessas categorias, nós vamos encontrar inúmeras pesquisas, né? Nós vamos encontrar pesquisas que trabalham tanto com a história institucional, quanto com as manifestações de religiosidade, né? A partir disso, nós passamos a encontrar várias críticas no que diz respeito ao qual o objeto que o historiador trabalha. Então, por exemplo, esta semana, vocês tiveram acesso a inúmeros objetos, a inúmeras discussões. Uma das discussões que talvez fique mais difícil de nós levarmos para o terreno da história com relação à própria mídia, né, Eduardo? De que maneira esse historiador está lidando com esses objetos? Como ele trabalha com a mídia? De que maneira, né, com quais categorias nós podemos trabalhar? E percebermos que a história não dá conta de pensarmos esses objetos. Então, de que maneira nós, hoje, ao trabalharmos com referenciais de historiadores, mas também sentindo uma necessidade muito grande de utilizarmos autores que estão pensando outras áreas, como pensar historicamente isso, né? Porque uma das críticas que nós temos recebido é que nós perdemos a historicidade do nosso objeto. Nós nos confundimos tanto com as discussões que outras áreas realizam, que o nosso objeto se perde. Cadê a historicidade disso? E mais ainda, uma das questões mais sérias, eu acho que, não apenas na área de história das religiões, mas eu acho que na história, né? Como nós estamos perdendo a importância de uma discussão conceitual, né? A dificuldade de discutirmos conceitualmente e, principalmente, a historicidade desses conceitos. Por exemplo, existe um conceito que eu rechaço em função da própria historicidade dele, né? Que é o conceito de catolicismo popular. Historicamente, nós não temos como utilizar hoje este conceito. Se nós pensarmos nessa discussão de campo religioso, apropriação, representação coletiva e, mais ainda, lugar social, quem elabora um conceito destes? Como se elabora um conceito de catolicismo popular? Aí nós estamos centrando a nossa discussão na possibilidade que existe algo oficial e algo popular. Aí nós vamos para uma discussão entre cultura de elite e cultura popular? Por que permanecermos com o conceito de catolicismo popular? E mais ainda, um conceito forjado pela instituição. Por quê? Porque a instituição forja um conceito, tá? Delimita o que é popular no catolicismo, e nós reproduzimos. Então, a partir do momento que se elabora uma pesquisa sobre catolicismo popular, a pesquisa já está fadada a apresentar uma visão daquilo que foge ao institucional. Então, é uma discussão inválida se você não pertencer a uma instituição católica. Por quê? Gente, popular é um termo datado, catolicismo também.
Então, de que maneira? Como eu tento lidar com isso? Né? Tendo lidar com isso a partir de um conceito que permita pensar as manifestações ligadas a uma religiosidade que é institucional, mas que permite esta visão, que permite este trânsito, esta mobilidade que as crenças católicas permitem. Por exemplo, eu utilizo o termo religiosidade católica para pensar manifestações que não necessariamente, apesar de católicas, não estão vinculadas à instituição, que não fazem parte do rol litúrgico da instituição. E, a partir dessas discussões, quais seriam as possibilidades? Quanto tempo deu, André? Eu fico completamente perdida. Tá bom. Eu fico perdida, tá? Eu começo a falar e eu começo a viajar, eu nem sei quanto tempo faz. Neste sentido, como nós podemos trabalhar enquanto historiadores e quais são as questões importantes para pensarmos as religiões, especificamente para pensarmos as religiosidades. Por exemplo, nós estamos vivendo num momento em que de mobilidade, não apenas religiosa, mas mobilidade das pessoas. As pessoas transitam o tempo todo. Tá? E transitam tanto por lugares quanto por não lugares. E neste trânsito, elas encontram inúmeras denominações religiosas. Como é que era a frase mesmo que nós vimos hoje, que está espalhada nessa cidade? Pois é. Só Jesus Cristo expulsa o demônio das pessoas. Gente, isso está escrito na cidade toda. Não é? E como que isso faz parte desse cotidiano? Nós passamos o tempo todo na frente de igrejas onde ontem era uma padaria. Hoje tem uma igreja lá. Quer dizer, como existem pessoas que passam e entram. Tá? Assim como elas vão entrar em outras. Quer dizer, de que maneira, como a gente pode definir essa pessoa hoje? Tá? É uma pessoa que crê? Mas como é a crença dela? E como nós, enquanto historiadores, podemos analisar essa multiplicidade, eu não gosto do termo pluralismo. Eu acho que é mais essa colcha de retalhos, né? Essa religião patchwork. Né? Então, de que maneira essa profusão, essas cores, como que a gente pode lidar com isso? Mais ainda, crença. De que maneira nós podemos definir hoje uma crença como religiosa? Hoje pela manhã, né, ouvindo o Edgar falar da ciência, né, a crença pressupõe, a crença na ciência, de que maneira que ela se separa, enquanto crença, da crença religiosa. Né? Por exemplo, Derrida coloca que fé é uma questão que não está vinculada apenas à religião. Né? Então, como é que a gente lida com essa multiplicidade de crenças? Por quê? Porque, historicamente, nós temos como pensar essas crenças. Historicamente, nós temos como pensar, por exemplo, olha, nós não temos mais um Estado que se diz, tá, católico, mas temos uma religiosidade presente nesta sociedade que, mesmo que digam, olha, existe um processo de secularização, as pessoas continuam vivenciando esta religiosidade de inúmeras maneiras. Seja do ponto de vista privado, tá? No qual existe uma ideia, uma crença coletiva, tá? Seja
a partir desse trânsito por entre as inúmeras manifestações religiosas, né? E isso tudo vai de encontro com toda uma ideia que os anos 90 vai questionar, que é o quê? Olha, como esse processo de secularização não vingou. Como esse processo de dessacralização não vingou. No final dos anos 90, filósofos, geógrafos, historiadores, todos estavam querendo saber, olha, por que o religioso permanece? O que está acontecendo com essa sociedade? Né? Então, quais as questões, como o historiador vai lidar com essas questões hoje? Então, e principalmente, com quais categorias nós podemos pensar com quais categorias nós podemos pensar essa realidade? Né? E, a partir daí, tudo que eu tinha preparado para vocês, eu não falei metade. Tá? Mas existe uma questão que nos Estados Unidos tem sido discutida, que é essa religião do dia a dia. Quer dizer, o que significa essa religião vivida? Né? Como as pessoas, no cotidiano, vivenciam essa religiosidade? De que maneira essas organizações, essas religiosas, elas sobrevivem? E mais ainda, como nós vamos pensar, por exemplo, os cultos na internet? Como historicamente, como historiador poderia trabalhar com os cultos que povoam a internet? Se no início dos anos 2000 nós estávamos preocupados com os programas televisivos, né, que invadiam a madrugada, né, nós temos mais uma questão agora. De que maneira nós vamos trabalhar com os cultos existentes na internet? Ou seja, mas nós vamos trabalhar com essa história do tempo presente, super, hiper, mega presente, do imediato. Como que nós vamos trabalhar com isso? Acredito que nós só conseguimos trabalhar a partir de determinadas questões que acompanhem este processo histórico, porque senão aí nós voltamos àquela discussão. Somos sociólogos? Então, qual a historicidade dessas manifestações? Bom, é por aí, tá? Obrigada.